Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos iniciar nesse momento a exposição da obra Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. A versão que eu li foi essa aqui, da Pinguim Companhia. É uma obra, penso eu, fácil de você entender, apesar do vocabulário típico da época, do século XIX, mas que você, a partir do momento que entende a narrativa, entende a trama, você consegue entender, porque ele escreve numa linguagem, vamos dizer assim, mais popular, né, e que foge um pouco daquela linguagem técnica, muito explicativa a respeito da geografia, a respeito dos personagens, diferente, por exemplo, de um José de Alencar. Se você lê, por exemplo, aí a obra da Iracema, né? Você vai ver que ele descreve com muitos detalhes cada personagem. Estamos tratando do romantismo, né? E isso é característica do romantismo. Ele descreve com precisão, com preciosismo, detalhando o cenário, detalhando o local, detalhando o personagem. Manuel Antônio de Almeida ele não passa muito tempo explicando detalhes sobre o personagem, não. É lógico que ele faz alguma descrição, mas ele já parte logo para a cena, para a ação. E isso foi o que ocasionou o interesse do público carioca. O Manuel Antônio de Almeida é notável a forma como ele escreveu esse livro, porque ele nasceu em 1831 e morreu em 1861. Então, ele morreu com 30 anos. Ele escreve essa obra, ele começa a escrever quando ele trabalhava em um jornal, né? E nesse jornal, o Manuel Antônio de Almeida, ele passa a escrever vários assuntos de crítica, notícias e chamadas jornalísticas. Ele aprendeu a arte do jornalismo e era um excelente jornalista. Ele tinha a capacidade de estudar um tema, ler pouco sobre o tema e escrever uma súmula, uma resenha sobre o tema facilmente. Além disso, o Manuel Antônio de Almeida começou então, foi sugerido a ele que escrevesse um romance em forma de folhetim. O que é isso? É um capítulo breve por semana em que ele ia publicando cada capítulo semanalmente naquele naquele jornal. E ele, então, publicou entre 1852 até 1853, no Correio Mercantil, os capítulos desse livro, que constam de 48 capítulos. Né? Então, na minha versão, são 48 capítulos. Algumas versões dividem tomo 1 e tomo 2. A minha não tem essa divisão de tomo 1 e tomo 2. Capítulos sequenciados do 1 até o 48. Bom, a verdade é que foram 48 semanas em que ele publicou e o público gostou. Ele, tomando então gosto, resolveu reunir cada um dos capítulos em formato de livro e publicou em 2 tomos o seu livro. Só que a vendagem foi pequena, apesar dos anúncios do jornal, ele não conseguiu vender tantos exemplares, ficaram estocados e gerou então uma tristeza nele. Ele escreveu esse romance, então, quando ele tinha 20 anos, começou a escrever. E a publicação ele já tinha por volta dos 23. Ele publicou entre 1854 e 1855, os 2 tomos. E ele morre quando ele contava a idade de 30 anos, quando ele iria, então, articular a sua campanha para deputado. Ele estava pensando em entrar na política e morre num naufrágio. Nasceu no Rio, morreu em Macaé, quando ele tentava ali, então, atravessar um canal e o navio naufraga e ele é um dos mortos, né, naquele acidente.
Antes disso, ele também estudava medicina, então ele se formou em medicina, é um médico que nunca exerceu a medicina, mas que tinha formação em medicina, foi tipógrafo, foi funcionário público, era um grande jornalista, mas o grande legado do Manuel Antônio de Almeida para nós brasileiros foi o seu romance único, Memórias de um Sargento de Milícias. E o curioso é que um indivíduo com 20 anos consegue escrever uma obra dessa magnitude. No prefácio, Rui Castro ele observa que ele era republicano, que o Manuel Antônio de Almeida, então, apesar de ser republicano, se dava muito bem com os monarquistas. O apelido dele era Maneco, né? E foi ele quem introduziu Machado de Assis nos círculos literários da sua época. Foi ele quem descobriu a, a, assim, o brilhantismo literário do Machado. Ele disse: rapaz, esse cara pode ser apresentado para a classe literária carioca, e ele apresentou e conseguiu um emprego no jornal, e conseguiu que ele fosse tipógrafo, e a partir daí, certamente, o Machado de Assis começou a brilhar, mas com a influência do Manuel Antônio de Almeida. Então, podemos dizer que o Manuel Antônio de Almeida foi o homem que descortinou para a literatura o grande Machado de Assis. E o Machado de Assis, quando o Manuel morreu, foi quem reeditou a obra do Manuel Antônio de Almeida, leu muito bem e a absorveu e aplicou parte dessa obra em algumas de seus livros, em alguns de seus personagens. O Manuel Antônio de Almeida escreve esse livro na época do romantismo. Vamos lembrar que o realismo só vai começar em 1881, com o lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Machado de Assis. Mas aqui em 1852, a época que ele começa a escrever o folhetim, vivíamos o romantismo. Quem era o grande nome do romantismo na época? Era ali o Joaquim Manuel de Macedo, o autor da Moreninha. Eu li a Moreninha no ensino médio, era um livro-texto, né? E a ideia é um romantismo mesmo, assim, bem pitoresco, com personagens apaixonados, com encantamento, com um cenário apropriado, né, para o romance. E era isso que encantava os leitores da época. Então, o grande nome, um homem famoso da literatura da época era o Joaquim Manuel de Macedo. E Joaquim Manuel de Macedo ficou famoso, e seus livros foram aclamados pelos críticos literários e foram colocados nos currículos das escolas e lidos por todos os alunos do Rio e de outros locais. A verdade é que quando o Manuel Antônio de Almeida publica Memórias de um Sargento de Milícia, ele quer fugir desse padrão de grandiloquência, desse padrão retórico exacerbado, desse padrão assim muito recatado. Ele quer falar na linguagem do povo. E ele consegue, mas ele não foge totalmente do molde português de falar. Então, ele mantém alguns verbetes em português. É preciso dizer que os pais deles eram portugueses que vieram morar no Brasil. Então, ele continua com isso. Mas ele pode ser considerado o precursor do realismo, o precursor do movimento realista aqui no Brasil. Muito bem. Esse fato, então, nos mostra, com o crítico Antônio Cândido, que, além de ser um realista, ele é um realista que inicia o romance malandro, evocando aí a figura da literatura picaresca, ou seja, o pícaro é o malandro na literatura espanhola. E o pícaro era aquele malandro que vivia num contexto social de muita sociedade baixa, baixa tanto financeiramente quanto também moralmente, e que ele via a oportunidade de se aproveitar. Já que aqui ninguém presta, eu vou me aproveitar desse povo que não presta para ganhar um dinheiro em cima desse pessoal. Eu vou crescer na vida em cima deles. E assim, então, o romance picaresco talvez influenciou um pouco o Manuel Antônio de Almeida, que lia também muita literatura espanhola. E podemos dizer que não é um romance picaresco, por assim dizer,
porque lá o Leonardo não conseguiu se dar tão bem assim na vida, né? Ele não conseguiu enganar muita gente. Pelo contrário, ele sempre estava se dando mal, ele sempre aqui e acolá estava se metendo numa roubada ou outra, apesar de ser um malandro. Ele é mais, podemos dizer assim, uma espécie de uma pessoa revoltada com o seu serviço, com o seu sistema, do que propriamente do que uma pessoa que possa dizer que se aproveitou demais da situação. Quero aqui, então, relembrar que os colegas que estão conosco, né, o Felipe, lá em São Paulo, o Cícero Oliveira, do Crato, eu, Fares, estou aqui no Juazeiro, e o Paulo Henrique, está em Fortaleza, não é isso, Paulo Henrique? Boa Beleza? noite. Boa Sim, noite. tô aqui em Fortaleza aqui, desculpa aí o atraso aí, Tranquilo. mas já faz tempo eu esperar poder aprender aí com os senhores aí. Nada, vamos aprender contigo também. E a gente já está começando o contexto da obra aqui, viu, Paulo Henrique? E ele escreve, então, esse livro nesse afã de apresentar de uma maneira mais popular a realidade carioca do século XIX. Ele começa a obra dizendo era o tempo do rei. Que rei é esse? É o rei Dom João VI. Ele está se referindo ao início, vamos dizer assim, a migração da coroa portuguesa para o Brasil, em 1808. Então, no tempo do rei, é preciso entender que não havia ainda um serviço tão burocraticamente especializado. De maneira que você percebe que o líder policial, ao mesmo tempo, tinha ocupações policiais e ocupações jurídicas. Ele era, ao mesmo tempo, o juiz e o policial. Era o que prendia e era o que dava a pena e era o que designava o que iria ser feito daquela pessoa. Você percebe isso na figura do Vidigal. Ele não é apenas um policial, ele não é apenas um chefe de polícia. Ele é um chefe de polícia, ele é um juiz, ele tem poderes sociais e ele é temido por toda a sociedade carioca, né? Então, veja que isso faz parte do tempo do rei. Ou seja, o Vidigal é fruto de uma época em que não havia um monitoramento das profissões da época, né? Quem era o monitor, quem fazia essa vistoria, era ele. Ele é que era o responsável por investigar o que estava acontecendo na cidade. Então, isso favoreceu o quê? Favoreceu o poder que se tinha em cima do chefe de polícia. É importante dizer isso porque ele está dizendo que era o tempo do rei. Ele está escrevendo já na época de Dom Pedro II. Né? Então, quando ele escreve na época de Dom Pedro II, em 1850, em 1850 já não há mais esse poder todo delegado ao chefe de polícia. Já havia uma burocracia em cima do cargo, já havia uma espécie ali de vistoria em que ele não podia fazer do jeito dele, mas na época do rei se podia. Também destacar a profissão dos meirinhos. Os meirinhos eram como se fossem oficiais de justiça. Esses oficiais de justiça ficam responsáveis por levar, né, as correspondências jurídicas, por assim dizer, avisos a outras pessoas e ganhavam em cima disso aí. Só que ele faz questão de dizer que naquela época os meirinhos eles eram mais pomposos, eles tinham mais estilo, eles eram mais respeitáveis do que os meirinhos de nossa época. A gente começa a obra com o pai do nosso personagem principal, que é o Leonardo Pataca, sentado lá numa poltrona na praça onde os meirinhos se reuniam, já velho, já pouco respeitado, já pouco requisitado, né? Porque ele já não tinha mais aquele glamour, aquela pompa que o meirinho tinha na época do rei. Ele aparece na época de Dom Pedro II. Então, com isso, vocês entendem por que ele quis dizer era o tempo do rei, era a época do rei. Naquele tempo não havia tanta monitoria, não havia tanta vigilância, os cargos de meirinho eram mais respeitados, né?
E era uma época em que você podia subir na vida como oficial de justiça, podia subir na vida como militar. Pronto. Entendemos por que ele escreve era a época do rei. Agora, vamos entender. Às vezes vocês estão percebendo uma falha. Trava o meu vídeo aí. Quando travar, eu paro um pouquinho e a gente retoma de onde eu parei, tá? Antes de travar. Então, é esse o motivo dele falar era a época do rei. Agora, vamos falar do personagem principal, que é o Leonardo. O Leonardo não é esse que aparece logo em vista, porque ele já deixa claro. O Leonardo é o filho do Leonardo Pataca, então ele faz essa distinção. O Leonardo, que é o menino que nasce daquele romance que ocorre na migração de Leonardo Pataca de Portugal para o Rio de Janeiro. Quando ele vem no navio, ele conhece uma mulher, a Maria da Hortaliça, que era uma dessas camponesas que vendiam, né, ali os seus vegetais na feira, né, e de Lisboa, mas ela morava aos arredores de Lisboa. E ela, então, vai tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro também. E vem nesse navio com o, o Leonardo Pataca, que ele era um algibebe, né, ou seja, um vendedor de tecidos. Mas não se deu muito bem vendendo tecidos, veio tentar a vida de meirinho aqui no Brasil. E aí lá ele descreve com sátira, né? O escritor em terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa, é um satírico de mão cheia, né? Ele usa da ironia e ele está querendo mostrar que o Leonardo Pataca, né, de uma maneira, apresenta uma figura histriônica de uma personagem, vamos dizer assim, que não media as consequências, mas que tudo dava errado para ele também, que ele tentava crescer na vida, o próprio nome dele, Leonardo Pataca, indica isso, né? Alguém que era doido por uma pataca, por 320 réis, que era o equivalente a uma pataca, que hoje seria o equivalente a quase R$ 1. Mas qualquer dinheirinho que fosse entrando, ele gostava muito de grana. Mas era apaixonado também. Ele é descrito como alguém que era um babão, né? Babão hoje é alguém que baba prefeito, que baba governador, né? É alguém que fica puxando o saco, né? Babão na época era um homem apaixonado, era um homem que se vislumbrava facilmente, que se entregava facilmente aos encantos de uma mulher. Como é que ele conhece a Maria da Hortaliça? Ele vê, ele se apaixona e ele dá um pisão, né? Uma pisadela, um pisão de leve no pé e ela responde com um beliscão. E a partir dessa pisadela e desse beliscão, a coisa vai se intensificando, o beliscão fica mais forte, a pisadela fica mais forte, e eles têm um romance, ela engravida, e quando chega no Rio de Janeiro, eles vão viver juntos, e ali nasce o Leonardo, que é o filho desse casal. No Rio de Janeiro, o Leonardo vai ter como padrinho, né, um barbeiro, que era vizinho ali da casa onde eles moravam, e a comadre, que era uma parteira. Cada um com seus vícios, cheios de vícios. O barbeiro, ele era alguém que cresceu na vida a partir da possessão de uma herança que não era dele. Ele se apoderou de uma herança que não era dele. Mas o que é curioso na história dele é que ele sabia a arte da barbearia. Então, ele era bom do riscado, como o autor diz. Então, ele sabia aparar a barba, ele sabia cortar cabelo. E muitas vezes os barbeiros também faziam, às vezes, de um homem que fazia sangria. Ele fazia, às vezes, de um médico, então fazia sangrias também. E a partir daquela retirada do sangue, achava-se que as toxinas iam embora e a pessoa ficava boa. A medicina do século XVI, século XV até o século XIX era muito ainda na base da sangria. Ou seja, eu vou tirar o que não presta, né? Hoje em dia a gente tira radicais livres como, né? Aí tomando muito líquido, né? Aí procurando fazer exercícios físicos para liberar os radicais livres por meio do suor. Naquele tempo eles preconizavam o suor
Mas quando o suor não dava certo, vamos tirar o sangue mesmo, que aí a pessoa vai ficar livre das toxinas. Pois bem, o Manuel, o nome dele, esqueci o nome agora dele, mas é o padrinho, né? Que era o barbeiro. Vocês lembram o nome dele? Se eu não me engano, era Manuel. Não, Mas, eu não lembro. não lembro não. Mas é o barbeiro. Ele então fica ruim das pernas e tal, e vai conseguir um emprego como barbeiro de um navio, né? E ele vai lá, mas ele diz, mas eu não sei médico, eu não sou médico. Mas você sabe fazer sangria? Eu sei. Então ele entra lá e começa a fazer sangrias. Alguns ficam bons e ele ganha até a fama de ser um bom médico. Um homem que nunca estudou medicina, mas que sabia realmente fazer cortes, né? E fazer incisões no corpo, e isso gerou, então, status de médico para ele. Ele ficou tão famoso que aí todo mundo vinha se consultar com ele, né? Aquelas pessoas da embarcação. E chegou um momento em que o próprio capitão do navio adoece, e ele, o que é que acontece? O capitão diz, olha, você foi um bom médico, você foi um bom barbeiro, eu quero que você pegue a minha herança aqui e leve até a minha filha, que eu já estou morrendo. Ele faz a sangria, não sabendo de medicina, talvez não fez da forma correta, talvez até contribuiu para a morte do chefe da embarcação, né? Então, muitas vezes, a medicina mal gerida, mal feita, ela tem o efeito iatrogênico, né, de causar o mal, muitas vezes pior do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria, né? Então, às vezes, você está dando um atestado para matar quando você coloca um médico mal formado aí para trabalhar. Então, devemos tomar cuidado, né, também com os médicos aos quais confiamos os cuidados do nosso filho, os nossos cuidados também, para saber se ele tem certificação para aquilo, para saber se ele tem habilitação adequada para fazer aquilo. Bom, dito isso, o que o homem faz? Ao invés de levar o dinheiro da herança para a filha do capitão, ele se aposta, né? E a partir dali, então, ele monta um negócio novamente, ele monta uma barbearia e começa a se dar bem. Eu conversava com o Felipe no grupo, né? E a gente discutia que será que aquilo não foi tipo um peso na consciência? Por esse peso na consciência de ter tomado a herança de uma menina, de uma moça, ele resolveu cuidar do menino, né? Adotar o menino. Pode ter sido. O livro não fala, fica em aberto, mas a gente fazendo uma análise psicológica, é bem capaz que sim. Mas vamos lá. A nossa querida parteira, a madrinha de Leonardo, era uma mulher cheia de crendices, né? Era uma mulher oportunista, que a hora que pôde aproveitou para casar a filha dela com Leonardo Pataca, né? Era uma mulher que fazia de tudo para saber as conversas que estavam ocorrendo. E quando podia, até mentia para se favorecer numa situação, por exemplo, lá na frente com a Dona Maria, que é uma outra personagem importante do livro. Mas essa parteira, que é a madrinha, ela também, uma coisa muito curiosa dela é que ela é o quê? Ela não perdia uma missa. Ela ia de uma missa a outra, ela é extremamente religiosa, extremamente devota, mas você percebe que na época dominava um catolicismo popular, um catolicismo diferente do catolicismo oficial, diferente do catolicismo tridentino, que era baseado pelo Concílio de Trento. Era um catolicismo cheio de misticismo, cheio, muitas vezes, de uma linguagem que evocava até mesmo a demônios, até mesmo a santos, outros que não do catolicismo, santos populares. E crendices populares. Ela usava muito a arruda, ela fazia alguns arranjos para que a criança não tivesse mal olhado. E essa técnica, hoje, entre as parteiras, é muito comum. Qualquer parteira mais antiga, que ainda faça parte, ela ainda se vale de muitos artifícios do misticismo, do catolicismo popular, que é muito comum hoje em dia. Pois bem, além da parteira, e além do nosso padrinho, que era
o responsável aí pela barbearia, nós temos uma vizinha que era encrenqueira, que gostava de fuxicos, que gostava de uma boa conversa, que gostava de saber da vida alheia e de falar mal dos outros. Além da vizinha, nós temos também a figura do próprio Leonardo Pataca, né? O Leonardo Pataca, em certa ocasião, vai ser descrita a forma como a Maria da Hortaliça era infiel a ele, né? E como essa infidelidade era assim, de uma coisa assustadora. Não era só com o homem, não. Todo mundo que passava lá na frente tinha um caso com ela. Ela tinha um caso com o padeiro, ela tinha um caso com o oficial de justiça, ela tinha um caso com o capitão de uma embarcação. E um dia, o Leonardo vai entrando em casa, Leonardo Pataca, e um homem sai pela janela, como se fosse o amante que estivesse ali escondido, aproveitou a hora que ele saiu e pulou fora da janela e saiu correndo. Foi ali que ele constatou, de fato, o adultério. Então, apesar disso, ele ainda tenta ser convencido, ele vai embora chateado, mas aí o padrinho tenta convencer, não, rapaz, vamos tentar resolver isso aqui. E ele chega e observa o menino, né? O menino fica ali no canto, mas já era um menino sisudo, cheio de gênio, e ele bate então na sua mãe, ele bate no menino, e a cena que fica gravada na mente do menino, que ele vai rememorar depois, é o pai levantando ele pelas orelhas, dando uma meia volta e depois dando um chute no seu traseiro, que ele vai uns 4 metros à frente e cai. Isso nunca saiu da mente do Leonardo. Era essa a forma como ele lembrava do pai, a surra que ele levou do pai. Pois bem, além disso, a Leonardo Pataca vai embora. Quando ele volta, o menino já correu lá para casa do padrinho, e a Maria da Hortaliça foi embora. Ele tentou voltar lá, entrou com o padrinho na casa, disse que não, você vai na frente, disse que eu não quero mais nada com ela, mas depois eu vou lá e me acerto com ela. Mas foi só em vão, porque ela já tinha ido embora e descobriram que ela tinha ido embora com o capitão da embarcação. Talvez já tinha até um romance com esse mesmo capitão na época que viera ao Brasil. A realidade é que a Maria da Hortaliça vai dizer, olha, quem foi que mandou você vir atrás de mim? Né? Você já sabia que eu era assim, quem foi que mandou você me conquistar, me cortejar? Ou seja, era uma mulher que já assumia para o marido o seguinte, eu sou assim mesmo. A minha realidade é essa, eu sou uma adúltera. Então, quem tiver que me assumir, que me aceite assim. E depois, o próprio Leonardo Pataca vai ter um romance com a cigana, que é a mesma coisa. Uma mulher que tinha muitos amantes, que tinha muitas pessoas na vida dela. E ele só vai se arranjar depois por meio de qual figura? Da comadre. A comadre parteira que vai casar o Leonardo Pataca com a sua filha. E aí, a partir dali, a estabilidade vem por meio dela. Então, apesar de ser uma mulher cheia de crendices, uma mulher cheia de conchavos, ela se oportunizou disso aí? Sim, é verdade. Ela foi oportunista. Mas ela ajudou o Leonardo Pataca, pelo menos, a se estabilizar com uma mulher apenas. Coisa que ele era, vamos dizer assim, muito dominado pelas paixões que ele tinha com essas mulheres de baixa estirpe, né? Uma cigana e uma adúltera. Pois bem, agora eu quero falar do próprio Leonardo, o personagem principal. Ele é descrito no início, né, da nossa trama. Olha como é que ele é descrito no nascimento. Tinha quase 3 palmos, era gordo, vermelho, cabeludo, esperneador, chorão e mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. Está lá no início. A ideia é que esse Leonardo já ia ser um menino oportunista, né, sugador, que iria dar trabalho, queria ser genioso. Ele já quer deixar isso claro na descrição do seu nascimento. Depois, lá no capítulo 13, ele descreve como foi que o menino se criou. Olha aqui, ó. O menino tinha a bossa da desenvoltura. E isto, junto com as vontades que lhe fazia o padrinho, dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Lembra que o Leonardo Pataca foi embora.
A Maria da Hortaliça foi embora. Leonardo ficou com quem? Ficou com o padrinho. O padrinho fazia tudo o que o menino queria, fazia todos os gostos do menino. O que foi que deu? Uma má criação. Então, Manuel Antônio de Almeida parte do pressuposto que o ambiente determina o comportamento da pessoa. A ideia é que a influência determinará o comportamento e não necessariamente a genética ou não necessariamente alguma influência religiosa. Você não vê ele tão preocupado com a religião. Você vê ele preocupado em criticar a religião do começo ao final, o autor, e a gente vai ver isso. Ele continua. Achava ele um prazer suavíssimo em desobedecer a tudo quanto se lhe ordenava. E aí, nas ondas dos transtornos modernos, se alguém lesse essa obra, talvez achasse que o Leonardo padecia de TOD, transtorno opositor desafiador, né? Não, não era que ele era um menino Peralta, não é que ele era um menino danado, não é que ele fosse má figura, é que o bichinho padecia de TOD, ele tinha um transtorno opositor desafiador. Se ele nascesse no século XXI, o romance ia ter essa crítica. Agora, olha a continuidade. Desatava a rir como um perdido, com o maior gosto do mundo. Se queria que se estivesse quieto, parece que uma mola oculta o impelia e fazia que desse uma ideia pouco mais ou menos aproximada do moto contínuo. Nunca uma passa, um tinteiro, uma lousa, um lápis, né? Lhe durou mais de 15 dias. Era tido na escola pelo mais refinado velhaco. Então aqui talvez ele tivesse também impulsividade. Então, além de ser um menino TOD, ele era um menino TDAH. Então, gente, tenhamos mais tolerância com o Leonardo, né? Tenhamos mais tolerância com o Leonardo, porque ele padecia, na verdade, de um transtorno mental. Aí a minha pergunta é, será que ele tinha um transtorno mental? Né? Então eu deixo aqui essa provocação para nós aqui discutir daqui a pouco. Vamos lá. Vendia aos colegas tudo que podia ter algum valor, fosse seu ou alheio, contanto que lhe caísse nas mãos. Um lápis, uma pena, um registro, tudo que fazia conta. O dinheiro que apurava, empregava sempre do pior modo que podia. Logo do fim dos primeiros 5 dias de escola, declarou ao padrinho que já sabia as ruas e não precisava mais que ele o acompanhasse. No primeiro dia em que o padrinho anuiu a que ele fosse sozinho, fez uma tremenda gazeta, né? Gazetar aula, a ideia é de faltar aula, né? E ele faltava muitas aulas, gazetava, né? Não sei se vocês foram meninos gazeteiros, né, aí na infância de vocês, mas eu conheci alguns colegas que eram baita gazeteiros, né? Eles entravam, batiam o ponto, terminava ali, batia a sineta para a próxima aula, o cara ia embora. E voltava só no final da aula para o pai pensar que ele estava ali na escola o tempo todo. Pois bem, tomou depois gosto a esse hábito e em pouco tempo adquiriu entre os companheiros o apelido de Gazeta Mor da escola, o que também queria dizer apanha-bolos mor. Então aqui a crítica à educação da época. Mas ele não está criticando só a educação, ele está querendo dizer o seguinte, tem gente que quando não quer estudar, que quando dá para uma vida realmente aí de um vigarista, né? Esse cara nunca vai querer nada. Esse cara aí só vai de mal a pior. Esse cara aí sempre vai perder as oportunidades que lhe forem dadas. É isso que o Manuel Antônio de Almeida está colocando aqui no início. E a ideia é que, na época, a forma de disciplinar era com bolo, palmatória. A palmatória, né? Então, essa palmatória é vista lá em Machado de Assis, no Memórias Póstumas do Brás Cubas. O Brás Cubas pegou muito bolo também quando era aluno. Mas, além disso, ele era um aluno que não se interessava tanto. Ele era muito inteligente para fazer artimanhas, mas ele demorou para chegar a concluir o ABC, né? Ele foi do A ao D, depois do D ao G, depois com muita paciência chegou até a letra tal e até que concluiu. Então ele se alfabetizou com dificuldade. Por quê? Por causa desse
por causa dessa criação que, segundo o autor, foi mal feita, inclusive culpa de uma família desestruturada e culpa de uma má criação do seu padrinho. É isso que ele está nos falando. Mas é o seguinte, que estímulo ele teria para aprender alguma coisa com um professor que só vivia dando bolo nos alunos, né? Talvez não fosse aprender tanto, a didática não era uma das melhores. Bom, aí ele termina lá no capítulo 22 dizendo, depois que ele fica rapaz, né? O rapaz tomara gosto à vida de vadio e por princípio algum queria deixá-la. Então é esse o resumo da juventude, da infância do nosso Leonardo. Pergunta é, num ambiente desse, uma criança dessa tinha como dar certo? Tinha como aprender? Tinha como chegar a ter sucesso acadêmico, financeiro? Né? E a resposta é simples, é direta, é não, é claro que não. Um ambiente insalubre, um ambiente cheio de vícios, e ele aprendeu a, vamos dizer assim, a crescer nesses vícios. Pois bem, só que uma coisa é o que o autor está querendo colocar. Um amor pode levar alguém a mudar o seu comportamento, pelo menos momentaneamente. Ou seja, as nossas motivações podem nos fazer mudar de comportamento de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que pode me trazer algum benefício. Então, nós sabemos muito manipular, nós sabemos muito bem dissimular, nós sabemos muito bem tentar levar alguém a aderir à ideia que nós possuímos. E o Leonardo aprendeu isso muito facilmente. E como? Quando ele se encantou com a Luísa, a sobrinha de Dona Maria, que era uma daquelas mulheres que eram bem receptivas, que eram boas anfitriãs, que gostavam de ter amizade, que gostavam de ter uma boa conversa. E ela tinha uma sobrinha. A Dona Maria era dada a demandas, na época jurídicas, né? E ela gostava muito de entrar em processos para ganhar uma causa de alguém, muitas vezes lícita. No caso, ela estava lutando pelo direito da sua sobrinha receber a sua herança, né? E também estava lutando por outras causas, né? Conversando com o Felipe, que é da área do direito, ele crê que boa parte dessas causas que ela lutava eram causas legítimas, eram causas válidas e que valiam a pena se lutar por elas. Pois bem, aí a Luísa vai lá, vai morar com ela, porque o pai morre, e aí o Leonardo vê aquela moça, uma moça que nem era tão bonita assim, uma moça que tinha os seus encantos, mas que quando ele a viu, ele se apaixonou. E ele queria a correspondência logo de cara. Né? O professor Rodrigo Gugel, no vídeo que ele faz sobre essa obra, ele disse que o Leonardo não entendeu como é que funcionava a dinâmica da Luísa. Ele queria correspondência direta. Ele queria que ela fosse apaixonada por ele tão logo ele fosse por ela, mas não funcionou assim. E aí, a partir daí, então, ele começa a ficar inquieto, começa a ficar triste porque não dá certo. Ele vai crescendo, ele vai se encantando pela menina, pela Luísa, e chega um momento em que outra pessoa está interessada nela, né? E aquele indivíduo que está interessado nela, este sim um oportunista. E a dona Maria, que é a tia dela, gosta desse rapaz porque ele é simpático, ele é legal, ele sabia conquistá-las, né? Mas a madrinha percebeu naquele homem, opa, esse homem é um oportunista, eu vou inventar uma conversa aqui para livrar a Luísa dele e vou fazer com que a Luísa case com Leonardo. Mas acontece que o homem conseguiu, com muito jeito, com muita estratégia, mostrar que a madrinha tinha mentido para a Luísa, para a Dona Maria, e assim ele conquistou a Dona Maria e ela concedeu com que ele se casasse com Luísa. Então foi uma decepção, partiu o coração do Leonardo e aquilo fez entrar então na delinquência propriamente dita, né? Ele até tentou melhorar a aparência social dele para conquistar um amor, mas aquilo não foi suficiente porque ele perdeu a disputa e ele vai então, vamos dizer assim, pelo caminho e vê um grupo de pessoas. E lá ele reconhece um amigo dele da sacristia passada e a partir dali ele entra naquele grupo, conhece lá uma jovem chamada Vidinha, e Vidinha pode ser tomada no sentido mais carinhoso, né?
uma vida pequena, mas a minha vidinha, a minha vida íntima, mas vidinha também pode ser tomada no sentido pejorativo. Uma moça que tinha uma vida de baixa moral, de baixa estirpe. E vidinha era namoradeira, né? Era uma mulher que tinha vários namorados, mas ela se apaixona por Leonardo, Leonardo se apaixona por ela, e aí depois ele se mete em algumas confusões, ele vai preso, como seu pai fora preso também, e a partir daí ele precisa do apoio das mulheres, que são importantes nessa obra, que são mulheres que sabem fazer tramas, que sabem procurar as pessoas certas para livrar os seus queridos, né? Hoje, se uma pessoa quiser livrar um querido que vai preso, ela contrata aqui o serviço do Felipe, que é advogado, né? Naquela época não tinha tantos advogados assim, então você contava mais era com a influência de um coronel, de um general, de alguém que pudesse interceder pelo preso diante ali do chefe de polícia, né, do Vidigal. O Vidigal era quem mandava em tudo, era juiz, era advogado, era delegado, era tudo, né? Era bom se tivesse a concentração de poder, né, que tinha hoje em alguém mais assim do polo de direita, né? Porque você tem essa concentração de poder hoje, mas em muita gente do polo de esquerda, né? Hoje o juiz, ele é um juiz do Supremo, ele é um legislador e ele faz às vezes de um semi-presidente. Então ele está ocupando funções dos três poderes hoje. Se você prestar atenção, um juiz do TSE ele ocupa funções dos três poderes. Pedir só um... Vou colocar para... Mas o que é que a gente percebe? É que muito disso era fruto da cultura da época e que essa cultura de bacharelismo, essa cultura de conchavos e de influência de poder está voltando do mesmo jeito e está cada vez mais intensa no nosso país, ainda hoje. Pois bem, elas conseguem que ele se liberte, mas quando ele se liberta, ele vai trabalhar, então, ali em alguma repartição da coroa. E lá na repartição da coroa, ele conhece uma mulher, que era Brutamonte, né, um cara... E aquela mulher parece que se apaixona por ele, ele foge, e o marido, preocupado, corre atrás do Leonardo. Quando ele vai fugindo, quem é que está? Vidigal. O Vidigal vai preso mesmo, porque ele já tinha enganado o Vidigal, não engana mais não. O que o Vidigal faz para se livrar de pessoas que eram incômodas? Ele transforma tais pessoas em granadeiros. Então, você não quer prestar, você vai embora, vai ser um policial. E aí, agora você vai... Então, não trazia os policiais por mérito, por formação, por treinamento. Era justamente para tirar da delinquência, transformar na minha polícia. As milícias, as paralelas de certos fazem hoje. O camarada não presta, eu tiro ele da cadeia para ser antes do meu partido. E vai ter arma, vai ter tudo, e vai ser um dos meus, entendeu? Então, Vidigal esse papel. Rapaz, vou pegar esses que não valem nada, vou transformar em polícia, e agora eu vou ter a parte toda trabalhando para mim. Entende? Então, isso acontece hoje. Pega ali o carregador para mim, porque tá descarregando. O da Sofia tá aí? E aí, para encurtar a história, eu reconheço que quando ele faz isso, ele está dizendo o seguinte: há uma forma de pessoas que pelo amor redime militarismo. A forma que o autor está dizendo a redenção foi um exercício militar mais incisivo. Se você não nascer gente pela escola, nascer gente por meio de ações que você vai virar agora um policial. E é isso que acontece. Só que a pergunta é:
O Leonardo se regenera como policial? Não. Ele continua aplicando peça em todo mundo. Ele continua aplicando peça, inclusive, no próprio Vidigal, que é o chefe dele, mentindo, soltou um bandido que ele mandou prender e deixou o cara fugir, né? Depois o Vidigal, você vai aprender agora, e prende de novo no quartel. Em outras palavras, Vidigal está querendo dizer, a gente vai matar na unha esses camaradas que não querem prestar. Nós vamos torná-los pessoas civilizadas, nem que seja na marra. E a ideia do Manuel Antônio de Almeida é, numa sociedade de delinquentes, uma sociedade de vícios, a única forma de trazer uma suposta virtude ou é pelo militarismo ou é pelo amor, que pode ganhar a pessoa. Pois bem, só que o Leonardo continuou amando aquela mulher. E aí o autor faz questão de fazer com que o cara que não prestava, que era oportunista, que casou com Luizinha, aconteça o que com ele? Ele tem uma apoplexia, um AVC, né, um derrame, e ele morre de AVC. O cara quis tanto ficar com dinheiro, pronto, morreu sem grana nenhuma, foi pro caixão. E o dinheiro ainda não tinha caído na conta, porque a dona Maria ainda não tinha ganhado a causa. Depois que ela ganha a causa, aí vem muita grana, né? E aí o que acontece? Quando ela vem muita grana, no enterro do indivíduo, tá lá quem? Leonardo. E tá lá o Leonardo, e se declara e se apaixona para Luizinha, e Luizinha amava Leonardo. Ela casou com o indivíduo por conta da influência da tia, que pediu para ela casar com ele, ela casou. Mas no coração dela, ela tinha afeto, tinha desejo de ter o Leonardo como marido, apenas era uma dificuldade de expressão que ela não tinha. Então, uma outra coisa que o livro está mostrando é que quanto mais baixa a sociedade, maior a dificuldade de se exprimir. De contar aquilo que eu sinto. E quanto mais alto, mais fácil a expressão. Ele está querendo mostrar, olha, eles não sabiam se exprimir, mas eu estou mostrando para vocês aqui, eu que estudei, eu que sou um bacharel em medicina, eu que sou um jornalista, estou mostrando para vocês como é que eu posso colocar expressão nessas pessoas. E aí a gente aprende aqui uma das características do autor, do bom escritor. O bom escritor é aquele que consegue falar tudo aquilo que todo mundo queria falar, mas não tem a capacidade de falar. Tudo aquilo que a gente sente que queria dizer, mas não consegue dizer. E o Manuel Antônio de Almeida, meus irmãos, ele faz isso muito bem. Ele consegue falar em poucas palavras tudo aquilo que a gente gostaria de dizer, de ouvir, de julgar. Ele é um excelente escritor. O papel do Vidigal, então, já está mostrado aí. Só que o Vidigal também é um indivíduo que tem o seu vício. Apesar de ter a virtude, de ser um homem que tem olhos em todo canto da cidade, de que estava em todas as festas, de conseguir aprender todas as pessoas, ele tinha um vício. Tal qual o padre. Lembra o padre, que era lá da sacristia, onde o próprio Leonardo trabalhou, né, que ele fez lá um inferno na capela? O padre tinha o quê? O padre tinha um amante, né? Era a cigana, a mesma cigana do Leonardo Pataca. E o padre, então, numa festa, o que é que o Vidigal faz? Ele vai lá e descobre que o padre estava lá na festa da cigana. Estava lá ouvindo os fados no quarto, só de calção, né? Seminu. E aí os soldados trazem para fora o padre que escondia aquele adultério há muito tempo e todo mundo gargalha do padre que estava ali na festa. Pronto. Então, o que ele está mostrando? Olha, a religião, nos seus próprios líderes, é uma religião falsa, é uma religião adúltera, é uma religião que brinca com a fé das pessoas, que quer o dinheiro das pessoas, que usa de um discurso, de um artifício, mas que no final das contas não leva a lugar nenhum, porque é uma religião apenas oportunista. Essa crítica nas entrelinhas está muito claro nas palavras do Manuel Antônio de Almeida. E você perceba o perigo de um catolicismo popular e de um catolicismo, vamos dizer assim, meramente ritual, que era visto, por exemplo, nas procissões. Você lembra as procissões das baianas que ele coloca? Qual era a atração da procissão das baianas? Senão aquelas mulheres seminuas, sensuais, aquelas mulatas na frente. E todo mundo ia para a porta, da sua casa para ver as baianas passando na procissão.
já uma antevisão do carnaval carioca. Aquelas primeiras procissões religiosas, na verdade, foi o que deu ensejo à prática carnavalesca. Então, a mistura da religião com a sensualidade, depois tira a religião, coloca a sensualidade apenas, a carnalidade, e pronto, cria-se uma nova festa, que já era antiga, mas que se adapta ao samba carioca, que se adapta à malandragem carioca, né? A forma carioca de encarar a vida, né? De uma maneira mais tranquila, de uma maneira assim mais ligada a práticas do morro, né? Daquelas práticas voltadas para, vamos dizer assim, uma curtição da vida de uma maneira mais adequada. E essas procissões revelam um tipo de catolicismo popular que muitas vezes não era o catolicismo ali do tridentino, como eu falei. Então, procissões, festas. E tem a festa do Divino Espírito Santo. Na festa do Divino Espírito Santo, tem até um versinho que ele compara Baco com o Espírito Santo, que ele bebia demais. E ali ele está fazendo uma alusão a Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, né? Quando ele fala, né, que não vos embriagueis com vinho, né? Mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Mas lá na bacanal deles, na festa, aquilo era uma bacanal. Porque ao invés de estar adorando o Espírito Santo, estava enchendo a cara, né? Os caras estavam tomando todas na festa do Espírito Santo. Então, se você vai numa quermesse católica hoje, o que é que está tendo lá? Mulheres seminuas. Você está vendo lá o quê? Uma prática libertina, né? E muitas vezes o que também? A alusão à bebedeira. Isso vai levar ao quê? À promiscuidade. Agora, não é apenas do arraial católico, tá? Hoje o arraial protestante está tendo a mesma coisa. Você vai em festas evangélicas, você tem uma rave evangélica. Você vai ter uma festa em que os jovens não podem ir num show, então vamos criar os nossos próprios shows com as nossas próprias bebidas, sem álcool, com as nossas próprias bebidas alcoólicas, onde os jovens podem namorar um pouquinho. Já tem igreja evangélica liberando para a prática aí da fornicação, e por aí vai. Ou seja, aquilo que era uma realidade católica do século XIX apenas, e que foi muito criticado pelo protestantismo no início do século XX, hoje, no século XXI, é uma realidade do protestantismo também. Uma hipocrisia, uma religião falsa. E é muito comum, não só nas religiões oficiais, nas seitas e muitas vezes nas próprias denominações, mas na ritualística protestante popular. O camarada faz a sua própria interpretação do que ele acha ser o protestantismo. Diz, não, o pastor é muito ultrapassado. Não, fulano é muito duro. O protestantismo verdadeiro é o meu, que eu sei ler a Bíblia de uma maneira mais refinada, eu sei interpretar. Na verdade, o que o cara está fazendo? Está adequando seus hábitos e vícios a uma leitura bíblica mais libertina. É isso que ele está fazendo. E é o que se fazia na época da festa do Espírito Santo, né? Bom, para concluir,